Paz do Senhor para todos vocês. É manhã de vitória, manhã de sábado. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Vamos sem perca de tempo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu. João capítulo 3, versículo de número 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós vamos ver aqui que a semelhança, né? Aqui Jesus falou que a Escritura fala dele. Então nós vamos ver aqui como que isso aconteceu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Agora nós precisamos voltar lá e ver o que aconteceu naquela ocasião. Nós vamos aprender com a palavra de Deus. Lá no livro de Números, capítulo 21, olha o que diz a palavra de Deus. Números, capítulo de número 21, e o versículo de número 9, diz assim: E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então a mensagem hoje é a serpente de metal. Vamos aprender com a palavra do Senhor. O que ocorreu nessa ocasião? Por que essa serpente foi levantada no deserto? E agora João, ele diz, o Espírito Santo usando João, diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Qual a semelhança da serpente de metal com Jesus Cristo, o Filho do Homem? Então nós vamos aprender aqui o porquê disso. A Bíblia diz: então partiram do Monte Or. Quem partiu? O povo israelita. Pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se muito nesse caminho. Vamos parar só um pouquinho aqui. Cuidado na hora da angústia. Cuidado com o que você vai fazer e a atitude que você vai tomar na hora da angústia. Tá bom? Para você não fazer bobagem. Então a Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Ele nos socorre. O Salmo 46 fala isso ali. Então ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mas Números capítulo 21 e versículo 5 ele diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Olha o que eles não vigiaram na hora da angústia. E o que aconteceu? Eles falaram, abriram a boca. Perigo, cuidado com as suas palavras. Muito cuidado com o que você vai falar e na precipitação da sua palavra. Se você já cometeu algum erro nesse sentido, então você toma cuidado daqui para frente, tá bom? Com o que você vai dizer. Vigia, que é melhor. Aí a Bíblia diz: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? O povo falando para Moisés: por que você tirou nós de lá? Aí eles falaram assim: pois aqui não há pão nem água. Pois aqui, olha, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Ou seja, a nossa alma está com nojo. A nossa alma está enjoada, está com nojo desse pão tão vil, quer dizer, desse pão desprezível, desse pão que nós não gosta. E aqui, irmão, o pão é um tipo de Cristo. Lá no Novo Testamento diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Também é um tipo de Cristo. Tá entendendo? Então houve um desprezo, e esse pão era o maná. Deus mandava, porque a terra não havia produzido ainda, então Deus sempre supria a necessidade e mandou o pão do céu, irmão. Eles iam de manhã lá e colhiam e comia, mas agora estão dizendo: a nossa alma está enjoada, está com nojo desse pão tão vil. Aí a Bíblia, esse então quer dizer, já que vocês querem assim, Deus mudou a atitude para com o povo. Deus não é ruim, mas segundo a atitude do povo, Deus mudou.
Aí Deus falou, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Ou seja, vocês não querem pão, não querem maná, que é um tipo de Cristo, então eu mando serpente. Olha para os irmãos ver, não quiseram pão. Aí o Senhor falou, então o que está uma serpente ardente? Ardente quer dizer serpentes venenosa. E morreu muito povo, ou seja, irmão, começou a haver uma mortandade. A serpente mordia o povo e começou a morrer muita gente. Agora, trazendo para os nossos dias, mas tá bom, e essas serpentes ardentes para os nossos dias? Porque como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essas serpentes hoje são demônios, o diabo e os seus anjos, que Deus permite. E toda pessoa que não quer Deus, que tem nojo de Deus, nojo de Jesus, e considera as coisas de Deus vil, desprezível. Aí a palavra está dizendo o que aqui? A palavra está dizendo que morreu muito povo de Israel, tem muita gente morrendo na mão do diabo, dos demônios, porque não quer Deus, está longe de Deus. Um homem sem Deus, ele não é nada. Você precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus. Aí a Bíblia diz assim, pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti, ou seja, abriram a boca para falar. As palavras não é muito importante. Tem que tomar cuidado com o que você vai dizer, porque Deus está ouvindo tudo, cada palavra que sai da sua boca. Então não despreze o pão do céu, não despreze Jesus Cristo, para que você viva, para que você fique livre das mordidas do diabo e dos demônios. Aí a Bíblia diz, e eles falaram para Moisés, ora o Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Moisés era um intercessor, irmão. Moisés orou pelo povo. A Deus, pediu a Deus que Deus tirasse a serpente. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Ou seja, Deus não tirou a serpente venenosa, Deus não tirou, mas Deus mandou Moisés fazer uma serpente de metal e colocar numa haste e levantar ela, e todo aquele que olhasse para a serpente de metal ficava livre. Deus também não está tirando os demônios da terra, o diabo está aí juntamente com seus demônios, só que tem uma coisa, aquele que olhar para Jesus de Nazaré, acabou o efeito. O veneno do diabo acaba na hora. Quando a pessoa olha para Jesus Cristo, olha para o autor e consumador da fé. Os irmãos estão entendendo? Então, isso é o que está dizendo aqui. Por isso que lá em João 3,14, diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando estavam crucificando Jesus, achando, o diabo, os demais achando que estavam destruindo a obra de Deus, pelo contrário, Jesus estava resgatando vida, e está resgatando até hoje. Todo aquele que olhar para Jesus Cristo, ele recebe o antídoto, ou seja, ele recebe ali, ele toma o soro. Sabe o que é isso? Ele recebe o sangue de Cristo, que vai aniquilar todo o poder do diabo, todo o veneno das trevas. Talvez você foi mordido com o demônio do vício, demônio do adultério, você foi mordido com o demônio da droga, do crack, você foi mordido com o demônio do desânimo, da destruição, da miséria. Mas se você olhar para Jesus Cristo, esse veneno acaba hoje, para a glória de Deus. Vai ter luta? Vai, mas sempre Jesus vai ser com você, Ele vai te guardar e vai te proteger. Irmão, nós não estamos aqui contando historinha não, inventando alguma coisa, um sensacionalismo não. Jesus faz mesmo, Ele é maravilhoso. Aí a Bíblia diz, que Moisés fez a serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Mas por que a semelhança de serpente com Jesus? Porque a serpente era maldita. E Jesus se fez maldito na cruz. Ele não tinha pecado, não cometeu delito nenhum, mas ele se fez porque ele se entregou e deram morte de cruz. Os malditos que tinham morte de cruz. Entendeu a semelhança da serpente com ele? E todo aquele que olhar para Jesus recebe vitória.
Você está entendendo? Olha para Jesus nesta manhã, busca socorro em Jesus Cristo nesta manhã. Se você foi mordido por um demônio terrível, demônio, uma praga das trevas, olha para Jesus, aceita Jesus como seu Salvador. Fala: Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Ou você já aceitou e o diabo mordeu alguém da sua família, busque a Jesus Cristo nesta manhã de sábado e Deus vai te dar vitória. Os irmãos estão entendendo? E Deus vai te abençoar tremendamente. A paz do Senhor.